aqui, ó, nesse... Vamos usar esse aqui então pra... Então aqui vocês estão vendo aí a bandeirinha, ó. Tá? Nós temos andorinha esse aqui, urutau esse aqui. E aí na frente, o que é, Marcos? Sabiá, né? Sabiá. E aí, sabiá. Então nós temos o que, ó? Aqui nós temos feijão em início de ciclo. Se vocês verem, esse aqui já tá com quase 20 dias. É normal que a gente tenha feijão crescimento lento, tá? Vocês estão vendo aqui, ó, adubo, tá vendo ali adubo, ó? Estão vendo adubo aí aqui, ó? Tá vendo aqui? Estão vendo ou não? Sim. Então já foi feito cobertura. Então aqui já foi feito cobertura. Esse fertilizante é 14-10-10, que é o que tem aqui disponível que a gente pegou da Crop, inclusive. 14-10-10. Foi feito cobertura na segunda-feira, se eu não me engano, tá? E aí foi feito equivalente, e nós utilizamos a dose equivalente aqui a 60 quilos por hectare. Então 60 quilos por hectare a gente converteu e já fez a cobertura. Não fizemos a cobertura total, tá? O que tá aqui é dividido. Foi feito 35 aqui e nós vamos fazer 35 segunda-feira agora também, tá? Então segunda-feira agora nós vamos fazer mais 35 e mais aplicação de herbicida. E aqui também já foi controlado diabrótica, tá? Vaquinha verde e amarela. Nós já controlamos diabrótica e tinha um pouquinho de mosca branca. E mosca branca dá em qualquer momento, tá? Utilizamos em gel pleno aqui, já aplicação durante a semana. E até parece que controlou bem, tá? Que eu não tô vendo aqui mais muita coisa não. A tendência nós estamos numa safra, num feijão de outono, inverno. Então a tendência é que essas pragas tendem a diminuir um pouco. A própria temperatura vai ajudar a gente a controlar um pouco as principais pragas que a gente tem no feijão, que é a vaquinha, que é a mosca branca, que isso aí acontece em todas as safras, tá? O que é importante a gente observar? Esse material aqui, andorinha, tá? Esse é um material de hábito determinado. Esses dois são de hábito determinado. De início de ciclo aqui, a gente não vai ver grandes diferenças, a gente não está vendo grandes diferenças, tá? Nós vamos ver um pouquinho mais pra frente, porque a tendência desse material aqui, que é a andorinha, que é material determinado, é ele ficar com um porte de 50 centímetros aproximadamente, 50, 50 centímetros de porte final. Esses dois aqui tendem a ficar um pouco mais, tá? Esses dois aqui tendem a chegar próximo de 60 centímetros, por serem material indeterminado tipo 2, e esse material aqui indeterminado tipo 1. Esse material é determinado, tipo 1 determinado, e esses dois são indeterminado arbustivo tipo 2, tanto o urutau quanto o sabiá. E aí, primeira coisa que é importante a gente observar é o seguinte, vamos puxar aqui uma pra gente verificar o seguinte. Que fase que é essa aqui? V3. Eu tô contra o... Que fase que é? V3. Por quê? Foi. Primeira trifoliada saiu. Ou não é trifoliada embaixo, a mais novinha? Não sei, olha aí. Não. Que fase Não, que é essa aqui? V2. É V2 então. Se não saiu a primeira, não. Que fase que é essa aqui? Vem cá. Que fase que é essa aí? V2. Eu acho que vocês desistem muito rápido, hein? Que fase que é essa aí? V3, né? E essa aqui? Por quê? Já abriu aqui. Hã? Não abriu o terceiro. Eu tenho. É verdade. Saiu, mas não está expandido, tá? Então o critério aqui é expandido. Saiu o primeiro trifólio, mas não está expandido. Então nesse caso aqui, nós estamos trabalhando com V2. Isso. E ali, nessa que eu passei para o Márcio, estamos trabalhando com V3. Por que existe essa variação às vezes na linha? Por diferença de emergência. Tá? Então pode acontecer na mesma linha, ter uma pequena variação de emergência, mas no geral elas estão todas na mesma fase. Se vocês pegarem aqui, ó, tá? No geral, elas estão praticamente todas aí na mesma fase. Agora, o que é importante a gente olhar aqui também? Quando que eu sei, como que eu identifico, ou como que eu posso identificar que um material possui flor roxa e o material possui flor branca? Eu consigo identificar pelo seguinte, se eu pegar a andorinha aqui, eu vou pegar essa aqui, sarça que tem aqui, ó. O que eu tenho que olhar, tá? O que eu vou olhar? Primeiro ponto, essa aqui, ó, se você pegar essa andorinha aqui, ó, já tá num estágio
pouquinho mais avançado, ainda está em V3. 3. Já saiu aqui o segundo trifólio. Só que o que eu observo? Duas coisas. Esse material é flor roxa ou flor branca. Isso é importante para a gente aprender a identificação de mistura no campo, só de ir tirando. Não sei que material é. Tudo bem, mas você sabe que tem mistura. Por quê? Eu tenho aqui o material e eu vou olhar duas coisas. Primeiro, essa coloração aqui, ó, que fica... Vocês estão vendo que ela é esbranquiçada, tá? Por que ela é esbranquiçada? Ela é esbranquiçada por característica de ser dessa forma e também porque fica abaixo da superfície do solo. Não recebe radiação, fica branca estiolada, né? Então fica sem clorofila aqui. Vocês estão vendo que eu tirei, já estava enterrada daqui. O que estava para cima está aqui. Então eu tenho uma coloração branca aqui, esbranquiçada aqui. E eu tenho outra coisa importante. Quando eu olho na parte de baixo da folha, o que eu identifico? Eu identifico nervuras de coloração, vou dizer assim, clara ou branca, tá? Como vocês estão vendo aqui, ó, nervuras de coloração clara ou branca é o que a gente está vendo aqui. Quando eu pego um material como esse aqui, urutau, tá? Então eu tô lá num campo, observei uma planta dessa e vim aqui e observei uma planta dessa daqui, eu já começo a ver as diferenças, tá? Primeira delas, o que eu observo? Eu observo que eu tenho uma coloração mais branca desse aqui. E vocês estão vendo que tem um tom arroxeado aqui, ó. Vocês estão vendo que tem um tom arroxeado nessa de lado aqui? Então isso aqui já me dá um indicativo de que eu tenho mistura na área. Não é o mesmo material. Mas eu não sei que material que é. Não importa. Você está vendo que são características diferentes. Cor de colo, tá? Vocês podem chamar isso aqui, ó. Então aqui é branco e aqui é roxo. Então esse roxo aqui é um indicativo para mim de antocianina. Outra coisa importante é o seguinte, que eu vou olhar a cor de nervura. Olha lá, tem diferença da cor de nervura ou não? Tem diferença na cor de nervura? Tem diferença, olha aqui. Essa aqui é roxa, nervura roxa. E essa aqui, verde ou branco ou claro, enfim. Então eu consigo identificar, consigo fazer identificação por cor de colo e consigo fazer identificação também por cor de nervura, tá? Enquanto essa aqui é roxa, essa aqui é branca. Então aqui também, ó, tá? Então a gente consegue fazer identificação por essa variação de cor. Então isso aqui é importante, principalmente para início de ciclo, porque se eu não pego aqui, olhando de cima aqui, praticamente você não vê diferença. Dá pra ver também na parte de cima da folha? Até dá, tá? Se você olhar, é mais difícil ver na superfície de cima, mas se você olhar na superfície de cima, você também vai ver uma nervura mais roxa ou mais escura do que essa. Só que assim, com ela assim, é mais difícil você observar isso. Quando você vira, fica mais fácil, tá? Então, às vezes, no campo, se você consegue pegar aqui, você já consegue eliminar um problemão para você. Porque com certeza vai acontecer mistura. Se a gente deixar aqui, inclusive nessa distância que está aqui, ó, urutau e andorinha, tá? Aqui talvez não, porque hábitos diferentes. Mas se nós pegarmos aqui, ó, urutau e sabiá, nessa distância, uma do lado da outra, muito provavelmente, quando a gente for colher isso daqui, não sei quanto, mas uma hora nós vamos tirar isso aqui daqui, a gente vai identificar material híbrido aqui no meio. Nós vamos identificar. Essa aqui é material de cor de semente preta e essa aqui branca. Não, essa aqui carioca. Nós vamos identificar, quando a gente for colher, com certeza um percentual, uma taxa de heterose aí. Porque eles estão muito próximos um do outro. Quando a gente vai falar de campo de semente, ainda que seja autógama, mas é a mesma espécie, ainda que seja autógama, é uma distância de no mínimo 3 metros. E aqui nós estamos com materiais diferentes a 50 centímetros. Então vai ter grande chance da gente quando a gente for colher aqui, a gente pegar um híbrido, porque quando florescer os dois, provavelmente vai acontecer cruzamento, tá? Então é importante. Isso tinha que ter semeado época diferente ou não? Não, é como aqui, é só pra gente fazer como aqui pra gente verificar, não tem problema fazer 50, mas se fosse campo de semente comercial, eu não posso fazer isso aqui. Se fosse campo comercial, eu terminei o urutau aqui, eu tenho que dar no mínimo 3 metros para começar lá, e entre o urutau e
e o sabiá, essa variação de 3 metros, interessante que eu tenho aqui alguma vegetação que sirva de barreira, tá? Ah, mas é autógama, mas são cuidados para evitar a heterose, porque eu não quero heterose no campo de semente. Eu quero multiplicar um material de interesse. Então, se eu estou com um material aqui, pelo menos 3 metros de distância, eu vou colocar o outro lá, para evitar reduzir esse percentual de heterose, tá? Esse cruzamento que pode ter, que nesse caso para nós aqui, como é um material autógama, como é uma autógama, é indesejado para nós, tá? Isso é indesejado para nós. Então vamos lá. O que nós podemos esperar aqui? Nós podemos esperar essas 3 linhas de urutau com um pouco mais de resistência a estresses, porque plantas que possuem antocianina é um antioxidante poderoso que ajuda a planta ajuda mais a planta em momentos de estresse, tá? Então, por exemplo, tem algum tipo de estresse hídrico, veranico, temperatura elevada, ou mesmo temperatura baixa, ou ainda eu tenho uma pressão de pragas muito grande, que aqui a gente já fez até um primeiro controle e até que está relativamente bom. Esse material com antocianina tende a resistir melhor do que um material sem antocianina, porque a antocianina é um antioxidante que ajuda na defesa, atua no metabolismo secundário e ajuda na defesa. Então o que eu espero? Eu espero que esse material, esse feijão preto aqui, urutau, seja um material um pouco mais resistente a estresses de campo do que os outros materiais. Em termos de potencial produtivo, o que eu espero? Eu espero que sabiá e espero que urutau sejam mais produtivos que o andorinha, que é determinado, tá? Então, o que eu vou esperar em termos de rendimento? A média hoje, se nós formos pegar a média geral para materiais de feijão, a média geral de produção de feijão do Brasil, a média de produção vai girar em torno de 1 tonelada, tá? Na média geral. Aquele andorinha lá, que é o material determinado, ele tem uma média de produtividade, uma produtividade inferior ao material determinado, pelo fato dele apresentar, aí a gente vai ver essa diferença, concentração de florescimento, enquanto esses outros aqui não apresentam concentração de florescimento. Então urutau e sabiá, quando entrarem na fase reprodutiva, conseguem passar pela fase reprodutiva de forma melhor do que a andorinha. Por quê? Porque esse material vai fazendo inserção de fluxos de flores ao longo do tempo. Então a gente está falando aqui de material indeterminado, um período de florescimento de no mínimo 15, 20 dias. Então ele fica no mínimo 15, 20 dias emitindo flor. Lá, naquele material determinado, ele não vai ficar, ele não fica mais que 1 semana, tá? Não fica mais que 1 semana ali. Então ali ele concentra e aqui ele descentraliza. Lá, estresse e prejudica mais o rendimento. Aqui não prejudica, não que não prejudica, mas aqui a planta tem saída, tá? Aqui nesse material indeterminado ela tem mais tempo para passar, mais ciclo, tem um ciclo maior, tem mais tempo para passar por estresse, para resistir e se recuperar de estresse. Aqui não, aqui é um material de ciclo menor. Então esse andorinha aqui, estamos falando, ele fica na faixa do que, Gabriel? Uns 75 dias, 80 dias, né? O andorinha? Por aí. 75 dias, 80 dias, tá? Então, geralmente material indeterminado, ele tende a ser um ciclo um pouco maior que material indeterminado, tá? Então esse material aqui, andorinha, a gente espera colher ele um pouco antes, e esse material aqui, colher ele um pouquinho depois, tá? Não é uma variação grande, mas colher um pouquinho depois em relação ao andorinha, tá? Então são alguns pontos que a gente precisa olhar. Morfologicamente, então a gente está em fase inicial de ciclo, planta em V3, folha verdadeira, folha unifoliolada, nó cotiledonar, tá? Ó, esse primeiro nó do feijão aqui é o nosso nó cotiledonar. Aqui, primeiro nós de folha unifoliolada. Eu não lembro se eu comentei na sala, mas eu comento agora. Quando a gema, ou quando a brotação, tá? Ou quando a gema aqui, ó,
Por que eu digo gema? As gemas estão sempre localizadas na axila da planta. Então eu tenho folha ou folha unifoliolada e haste principal. Entre folha unifoliolada e haste principal, eu tenho aqui a gema. Essa gema, no caso do feijoeiro, ela pode se tornar gema florífera ou pode se tornar gema vegetativa. Nessa fase inicial, nós vamos chamar isso aqui de estípula. Tá, ó? Então a gente está vendo aqui a estípula, e essa estípula posteriormente se transforma em gemas vegetativas ou reprodutivas. Então ela tem essa capacidade, ela consegue fazer essa transformação, tá? Em vegetativo ou reprodutivo de acordo com as necessidades da planta. Então se a planta está precisando engalhar, essa gema vai virar vegetativa. Se a planta está precisando produzir, essa gema se transforma em flor, tá? Então a gente consegue observar isso aqui. Eu não sei se nós vamos encontrar, deixa eu pegar esse aqui que está um pouco mais velho. Eu não sei se nós vamos encontrar aqui, ainda não, tá? Ainda não vamos encontrar. Ainda a gente não tem. Mas vamos pegar lá. Qual deles que eu vou esperar maior engalhamento, tá? Andorinha, urutau, sabiá. Qual que eu espero maior engalhamento? Andorinha, urutau, sabiá. Qual? Qual que eu espero maior engalhamento? Material, eu espero maior engalhamento de material determinado ou material indeterminado? Indeterminado. Qual que eu posso semear com população mais alta? Material determinado ou indeterminado? Determinado. Qual? Determinado. Esse aqui eu posso socar um monte de planta e aqui não. Tá? Outra coisa, me explica o seguinte. Por que eu tenho plantas na mesma fase com tamanhos diferentes? Concorda que elas estão na mesma fase ou não? Elas estão na mesma fase, isso aqui? Folha unifoliolada, 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 unifoliolada. Trifólio, trifólio. Saindo segundo, saindo segundo. Mas por que então eu tenho essa... Por que eu tenho essa diferença de tamanho? É pequeno. Não, eu tirei na mesma linha ali. Ah, na mesma cultivar? Mesma linha, por quê? Por quê, Marco? Emergência. E agora explica por que emergência. Então uma teve mais facilidade para sair. Qual que teve mais facilidade para sair? Então, a da esquerda. Essa aqui? E essa menos? Certo? Então explica por que uma teve mais dificuldade para sair e outra teve menos. O que explica isso aí? Vigor? Profundidade e... Vigor. Pronto, matou a pau. Profundidade e... Vigor. Vigor. Tá vendo como que vigor é um negócio complicadinho da gente mensurar? E isso aqui é pura expressão de vigor. Profundidade, lógico, porque essa linha aqui não é uma mesa de sinuca. Então, profundidade, variações de profundidade. E qual delas tem mais vigor? Qual delas tem mais vigor? Essa tem mais vigor? Por que eu posso falar que essa tem mais vigor? Caule mais grosso. Raiz Talo. importante, mais comprida. Vou dizer talo aqui, tá? Ó. Talo ou caule mais grosso e vejam. Qual que estaria mais profunda? Essa ou essa? Essa aqui estaria mais profunda. Então se essa está mais profunda e mesmo assim está maior que essa que está mais rasa. E outro ponto. Olha o quanto essa planta investiu em hipocótilo e o quanto essa planta investiu em hipocótilo. Então claramente a gente observa duas coisas. Primeiro, veja lá. Ó, eu arrisco a dizer o seguinte, a profundidade estava aqui, ó. Ó. Olha lá. Essa aqui estava aqui, tá, ó. Tava aqui. Essa semente estava aqui. Perto aqui, ó. E a outra estava aqui. Eu arrisco dizer que estava essa variação de profundidade aqui, ó. Essa era a minha variação de profundidade. E aí a gente tem clara quando a gente fala que vigor não é importante, como que não é? Se a gente tinha essa variação de profundidade e essa planta conseguiu investir bem mais em hipocótilo que essa aqui, e ainda que, além de investir mais, eu tô com o talo mais grosso e ainda ela consegue ser mais alta do que essa aqui e estar na mesma fase e digo mais,
provavelmente vai dar um índice de área foliar maior para essa do que para essa aqui. Então olha como o vigor é um negocinho chatinho de observar e que a gente muitas vezes negligencia. Ah, mas por que tem variação? A causa é profundidade e vigor. Não tem muito que a gente correr não, tá? Então a gente, claro, se a gente se vocês forem fuçando aí, vocês vão ver um monte aí um monte de variação com relação a estádio, tá? Vocês vão ver bastante com relação a estádio aqui, ok? Isso aqui é importante que fique claro e demonstrado aí para vocês. Bom, o que eu quero fazer aqui, tá?